Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É um grande privilégio, uma grande honra para mim, que chegue essa hora para a nossa conversa. E hoje eu quero meditar em alguns parágrafos da mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, a respeito da árvore noiva que está sendo restaurada na imagem perfeita da palavra. Todos nós sabemos que Eva, lá em Gênesis, rejeitou a palavra e aceitou a mentira de Satanás, e por isso ela não pôde produzir o filho prometido. Mas Jesus entrou em cena e através de Maria ele pôde trazer o filho prometido de acordo com a Escritura. E Deus tem santificado e lavado pela lavagem da água, pela palavra, santificado com sangue, uma igreja aqui no tempo do fim que pudesse tomar aquilo que Eva rejeitou. Eva rejeitou uma palavra, e aqui no tempo do fim haveria uma igreja redimida que tomaria toda a palavra de acordo com a profecia. Esta profecia está em Efésios capítulo 5. Veja, quando a pedra de coroa, Cristo, a cabeça, tomasse o seu lugar no corpo, esse é o grande mistério que Paulo se referiu. Ele disse: grande é esse mistério, digo, porém, de Cristo e a igreja. A grande profecia de que Deus teria uma igreja sem mancha, sem ruga, sem nenhum defeito, porque essa igreja tomaria a palavra da forma como ela está escrita. Essa é a grande promessa para esse dia que nós estamos vivendo. Isso está em Efésios capítulo 5, para a nossa meditação nesta hora, a partir do verso 22. Paulo está falando a respeito do casamento natural nessa escritura, mas evidentemente que por trás disso ele quer mostrar o casamento do Cordeiro, a união invisível, Cristo e a igreja. Então ele toma o casamento como uma figura, naturalmente, porque todos nós sabemos que toda a relação de Deus com a sua igreja é uma relação de marido e mulher. Veja, Cristo sendo a cabeça, então ele desce nesse tempo do fim para juntar, de acordo com Efésios 1 verso 10, juntar a cabeça e o corpo. O corpo é a sua igreja, a cabeça é Cristo, a palavra. A igreja não reconhece nada mais além da palavra. Então é assim que continua a obra do Espírito Santo logo após a saída do profeta. Não para trazer outra mensagem, porque quem preparou a igreja, quem trouxe as vestimentas para a igreja, foi o nosso Eliezer. Veja, e o que segue, qual é o padrão? O mesmo padrão que seguiu Josué. O anjo disse para ele: não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. Ou seja, não acrescente nem tire nada. Medita dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Então, haveria uma igreja aqui no tempo do fim, uma igreja efesiana, uma igreja que se tornou prisioneira da palavra, e ela vive única e exclusivamente para dar a preeminência, o primeiro lugar. Veja, dar o respeito, dar a credibilidade, dar a fé para a mensagem que seguiu após os dias do profeta. Veja, então, o anjo de Malaquias 4 leva o povo de volta à fé original, mostrando o primeiro êxodo, o segundo êxodo e aqui no terceiro êxodo. Lá no primeiro êxodo houve um profeta vindicado pelo pilar de fogo, guiado pelo Espírito do Senhor, que tirou o povo do Egito e os levou à terra da promessa. No segundo êxodo, veja, de novo um profeta vindicado pelo pilar de fogo na água, João Batista, o precursor da primeira vinda. Estava ele na água, batizando pessoas, quando veio a ele Jesus Cristo. Veja, e do céu veio o Espírito Santo em forma de uma pomba, em forma corpórea. Veja, e ele desce agora, aquele pilar de fogo que estava no deserto guiando o povo, veio agora sobre Jesus, na água, quando ali estava o profeta. E aqui no terceiro êxodo, a mesma escritura. O profeta, enquanto batizava as pessoas, o pilar de fogo veio a ele. Veja, daquela luz veio uma voz: assim como eu enviei João Batista para precursar a minha primeira vinda, eu te envio para precursar a minha segunda vinda.
Veja, então as escrituras se repetem. Então, aqui no tempo do fim haveria uma igreja efesiana, liderada pela cabeça, Cristo, a palavra, porque o que segue é a palavra. Veja, então haveria uma igreja aqui, vivendo de fé na palavra, não tirando nada, não acrescentando nada, se alimentando da palavra, tendo cuidado de praticar tudo aquilo que foi pregado pelo mensageiro. Veja, então a profecia de que haveria aqui no tempo do fim uma igreja que não cairia, que tomaria aquilo que Eva rejeitou, veja, que tomaria a palavra, a mensagem faria sentido para ela. Essa igreja é como um absorvente que absorve a água da palavra. Então Paulo fala em Efésios capítulo 5 a seguinte escritura: vós mulheres, vamos nos referir agora à igreja, vós e mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Aqui é que está o ponto agora: para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então aqui está a profecia de uma igreja que viveria de fé na palavra, que não duvidaria. Veja, Jesus revelaria sua palavra de vida para ela. Ela creria, ela viveria do assim diz o Senhor. Ninguém os fará agir diferente, porque eles têm o assim diz o Senhor através da mensagem. Eles conhecem a doutrina, eles conhecem o ensinamento, porque a verdadeira igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, isto é, a doutrina dos apóstolos e dos profetas. E essa igreja, lavada pela lavagem da água pela palavra, se manterá fiel à palavra, como Maria se manteve fiel à palavra do anjo. E esta igreja, veja, a palavra se materializará, ou está se materializando nessa igreja de acordo com a profecia. Uma igreja sem mancha, sem ruga, ou seja, sem nenhuma incredulidade, sem nenhum dogma, sem nenhuma tradição, sem nenhuma dúvida, vivendo daquilo que está escrito. Então segue: assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como os seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Veja, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Veja, uma igreja alimentada, sustentada pelo assim diz o Senhor, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e a igreja. Efésios 5, do verso 22 ao 32. Eu vou repetir o 32, porque esse é o meu ponto. Grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Então, uma verdadeira igreja efesiana, vivendo daquilo que está escrito, daquilo que foi pregado pelo profeta. Uma igreja que não vai se mover, nem para a direita, nem para a esquerda. E ela viverá do assim diz o Senhor. Porque o milagre que essa igreja busca é o tremendo batismo com o Espírito Santo. É ter a palavra vivificada em nossos corpos mortais. Porque o grande milagre que nós devemos buscar é o novo nascimento e, por conseguinte, o tremendo batismo com o Espírito Santo. O sinal. E uma igreja que está em descanso, edificada sobre a rocha que é a palavra, tendo seu coração vivificado pelo Espírito Santo. O vinho novo, a revelação, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, disse Jesus. Muitas vezes as pessoas estão muito preocupadas em ver sinais do lado de fora, verem as curas nas pessoas, mas não estão buscando o verdadeiro milagre na sua própria vida. Elas perambulam de lugar em lugar, tentando encontrar a verdade,
e nunca poderão encontrar a palavra, de acordo com Amós 8:11, porque ela está escondida. Veja, a verdadeira igreja, ela está nesta hora, num lugar escondido, nesse tempo em que o julgamento já está assolando a terra, mas ela tem um alimento secreto, como aquela mulher, aquela viúva de Sarepta de Sidom, que apenas ela tinha em sua casa a farinha e o azeite, mediante a palavra de Elias. E agora, apenas a verdadeira igreja, mediante a palavra de Elias, é que tem o alimento espiritual. Então o profeta está falando a respeito dessa árvore noiva, restaurada nesse tempo do fim, de acordo com a profecia de Isaías 65. Veja, que os dias do meu povo, disse Deus, seriam como os dias da árvore. E esta árvore é a árvore da vida, ou seja, vida eterna. Então, no parágrafo 428 dessa mensagem, está escrito, veja, e onde o fruto amadurece rapidamente? Na copa da árvore, porque a luz fica sobre ela. Amém? Isso é correto. E bem na copa da árvore, nesses últimos dias, ele está produzindo uma árvore noiva. Porque quando o fruto chega no topo da árvore, já é verão. É o tempo do fruto tornar-se maduro. E a igreja, à medida que permanece na presença da luz da palavra, ela vai amadurecendo e crescendo em ordem na estatura do varão perfeito. Agora lembre-se, essa é a árvore da vida, contrário à semente da serpente. Veja você, veja, ele é essa semente, a semente da mulher, a árvore da vida no jardim. E para que eles não estendam as suas mãos e movam esta árvore, eles comam dela, veja, tomam dessa árvore e vivam para sempre. E ele é a única árvore que pode ser tomada, para que você possa viver para sempre. Sua palavra é vida. E que seja então a palavra de Deus, a qual Eva rejeitou no jardim do Éden. Então aqui está Cristo, a palavra manifestada. E quando ele veio à terra, ele era a árvore da vida. Vocês creem nisso? E Roma, o que eles fizeram? Ele teve de ser derrubado. E ele foi posto no madeiro de desgraça. Maldito é aquele que foi pendurado no madeiro. Tornou-se uma maldição pela raça humana. E agora, através disso, ele produz uma árvore noiva, a qual seria a árvore da vida, restaurado de novo a ele, como marido e mulher no jardim do Éden. Oh, glória a Deus, pela mesma palavra e pelo mesmo Deus manifestado em marido e mulher, a mesma árvore noiva de volta novamente. Veja, note, fazendo-se conhecido. Como, que coisa, há realmente tanto aqui que nós poderíamos simplesmente continuar seguindo adiante. Note, a árvore do corpo de Cristo no jardim, agora dando a conhecer o seu mistério, a sua árvore noiva. Veja, esta árvore noiva, essa igreja, ela conheceu o mistério. Primeiro, Cristo, tudo que Deus foi derramou em Cristo. E segundo, Cristo derramado na igreja. Uma igreja vivendo de fé na palavra. Porque o Espírito Santo nos foi dado, melhor, a palavra nos foi dada, para que pudéssemos receber o Espírito Santo. Sem a palavra, não tem como receber o Espírito Santo e não tem como ter vida eterna. Porque só há um caminho, só há uma verdade, só há uma vida. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo se tornou carne. E a verdadeira igreja está se alimentando da palavra, em ordem, para poder receber o verdadeiro batismo com o Espírito Santo, que é de fato a restauração da árvore noiva. Observe, redimido por Cristo, o segundo Adão, vocês creem que ele foi? Veja, voltando para o lar, para o Éden, com a sua esposa caída, redimida de volta ao lar novamente. Isto é, Cristo e a igreja hoje, tomando de volta a sua esposa. Estão vendo o tríplice mistério agora? Deus manifestado em Cristo, Cristo manifestado na igreja. Tudo junto para trazer de volta o Adão e Eva original novamente. Homem e mulher, os quais são um, feitos do mesmo sangue e do mesmo Espírito e tudo mais. A igreja é o sangue de Cristo, pelo Espírito, porque a vida está no sangue. E isto é o batismo do Espírito Santo, que nos batiza dentro de seu corpo.
aleluia, veja, que reconhece somente seu corpo, sua carne, sua palavra. Essa é a verdadeira igreja. Ela reconhece apenas a palavra. Ela não vai reconhecer a ideia de qualquer teólogo. Irmão, Deus te abençoe. Quero que medite nisso. Deixe aí o seu comentário. E até a próxima, se Deus quiser. Em nome de Jesus. Amém.